quem está com a gente sempre, quem está vindo pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, né, nós temos um projeto que chama Mães de Luz. Mães de Luz, a finalidade é acolher pais, mães, mas também ela é aberta a todos que passam pelo momento, nós não chamamos de morte, nós chamamos de desencarne, né? Quando um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa desencarna, onde muitos chegam na casa espírita com, vamos dizer assim, sofrimento, né? O luto, a dor dessa separação física, ela pode, se não cuidada, se não tratada, se a gente não conseguir compreender, ela pode se transformar numa enfermidade, né? E a pessoa adoecer, entrar numa depressão, entrar num sofrimento. Como eu falo aqui, eu já vi mães que aqui chegaram que pensavam em suicídio quando um filho ele desencarnou, né? Até que veio entender o que havia realmente acontecido, e a vida ela passou a mudar, ela mudou a vida, né? Então, aonde a gente fala, é possível a gente continuar vivendo mesmo passando pelo momento de um desencarne, de um filho, de uma filha, né? É possível, porque quando a gente descobre que eles não deixaram de existir, né? Eles continuam fazendo parte da nossa família, porque nós sempre lidamos. Dona Cláudia, tudo bem? Olá, filho, tudo bem? Nós sempre lidamos com a morte, com o fim, né? A gente sempre lida com a morte como um fim. Nós usamos algumas expressões, quem passa pelo luto, e as expressões nossas é sempre de perdeu, né? Eu perdi, eu tinha. Às vezes a gente chega a dizer que Deus tirou da gente, né? Até na hora da gente falar com uma criança, a gente fala, mas é de uma maneira que a gente diz assim: Papai do céu levou. Teve uma criança que, quando a mãe falou isso para ele, né? Por isso que eu falo, nós temos que ter cuidado até na maneira da gente falar, porque a mãe chegou para o filho e falou: Papai do céu levou. Essa criança virou e falou assim: então Papai do céu não é bom, porque levou o meu papai, tirou o meu papai, tirou o meu pai de mim. Então, um cuidado nós temos que ter, né? É o cuidado que nós precisamos ter, porque essas são as palavras que nós usamos no nosso dia a dia, né? Palavras de perdeu. E aí, quando a gente, não é a doutrina espírita, o espiritismo, né? Eu não sei todos que estão aqui se são espíritas, mas aqui frequenta pessoas evangélicas. Aqui tem família de evangélicos que frequenta a casa espírita, né? Primeiro que eu digo que quando fala em espiritismo, muitas pessoas têm uma visão assim de coisas não boas, né? Se você falar lá fora para as pessoas assim: vou na casa espírita, nós vamos ouvir aquela palavra que eu digo sempre aqui: ah, você vai na macumba, né? Tal. Já começa por aí. E macumba, quando a gente vai ver, né? Eu falo, se pegar o Dr. Google ali e escrever o que é macumba, ele vai dizer pra gente: é um instrumento musical feito de uma árvore, semelhante a um reco-reco,
quem toca aquele instrumento é o macumbeiro. Isso é macumba. Nada a ver com o sentido da palavra que a gente usa, né? Então, assim, não tem nada a ver. A gente vem de uma, eu chamo de bagagem cultural, tá? O que é bagagem cultural? É aquele ensinamento lá de vô, de vó, que vai sempre falando pra gente, os mais antigos e tal, né? Então, assim, casa espírita, o espiritismo não é bom. México, aí eles usam até o nome, né? Mexe lá, cidadão, tal, não sei o quê. E aí, quando a gente entra na casa espírita, a grande verdade, a gente nem fala certos nomes. A casa espírita, ela vai falar pra gente de Jesus. André, a casa espírita vai falar do quê? Jesus. Quem que nós devemos seguir? Jesus. Mas como? Os ensinamentos de Jesus na sua vida. É aplicar, né? A bondade, a caridade, a fraternidade, o respeito, né? Respeitar as pessoas, praticar o perdão, né? Praticar a empatia, né? Ser espírita é exatamente aplicar os ensinamentos deixados por Jesus para que a gente possa se melhorar como pessoa. Porque às vezes, se você parar e fizer uma reflexão da sua vida, muitas vezes nós ficamos nervosos à toa, brigamos por qualquer coisa, o dia da gente estraga, à noite não dorme, fica com raiva, que esses sentimentos é o que vai brotando dentro da gente, dependendo de certas atitudes que nós temos. Raiva. Uma pessoa que brigou com a gente, que fez alguma coisa. Aí a gente fala assim, né? Como eu falo do perdão. Ah, eu perdoei, mas eu não quero ver pintado de ouro. Então eu não perdoei. E às vezes eu não falo isso, mas eu encontro a pessoa, eu vejo a pessoa de manhã, né? Eu vejo a pessoa de manhã ali na rua, eu viro e falo assim: nossa, que raiva, que ódio. Eu encontrei fulano. Nossa, isso está dentro de mim. Isso tá... Então, a doutrina espírita, ela quer nos ajudar também a praticar isso. Então, para quem está vindo a primeira vez, para quem ainda não é espírita, o que é ser espírita? É aplicar os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. Isso é ser espírita, né? Faz o mal, André, porque fazem o mal. Desculpa, não existe religião ruim. Existem pessoas ruins dentro das religiões. Todas. Todas. Não estou deixando uma de fora. São algumas pessoas que têm um sentimento de maldade no seu coração. Mas não, as religiões, elas vieram para o bem. Praticar o bem, a bondade, a caridade. Agora, é o ser humano que muda um pouco, né? O ser humano que gosta de alguma coisa. Então assim, André, mas ser espírita, e hoje o nosso caso, vamos falar um pouquinho da nossa reunião. Mas um dia eu conversei com uma pessoa, ela virou e falou assim: mas é consultar os mortos. Falei: não, jamais. Primeiro que nós estamos aqui, nós vamos participar de uma reunião. Quem vem em busca de uma psicografia, né? Aqueles que têm permissão, eles vêm escrever para a gente. Então, não é como a gente quer, é do jeito que a espiritualidade, lá no plano espiritual, programa. Então, são espíritos que têm a permissão de vir, que podem escrever, tá? Mas é isso aí, perante a Bíblia, a Bíblia ela até condena.
né? Então vamos lá. Eu sempre repito isso aqui toda terça, mas eu preciso esclarecer para quem está entrando primeira vez aqui. Quando Jesus vai no monte orar, na transfiguração, Jesus conversa com Moisés e Elias, que já eram mortos. Se Moisés e Elias, que eram mortos, conversaram com Jesus, então desculpa, o Espírito tem vida. Está dentro da Bíblia, pode ir lá. Evangelho de Mateus, vocês vão ver lá na transfiguração. Jesus sobe no monte para orar e naquele momento há uma conversa dele com Moisés e Elias, que já eram mortos. Então o Espírito tem vida. O Espírito, ele pode, né? Jesus, ele é bem claro quando ele fala para a gente. Jesus diz assim: quem crê em mim tem vida e vida eterna. Então, a vida do Espírito, ela não termina naquele momento que muitos chamam de morte. Ali, o que acontece? É uma separação. Separação do corpo físico, da matéria, do corpo espiritual. Todos nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. Todos nós, né? Eu falo aqui que eu conheço pessoas espíritas que têm medo de ver espírito. E aí eu falo assim, é a coisa mais simples que tem. Olha do seu lado. Cada um de nós somos um espírito. Qual que é a diferença, André? Estamos encarnados. Essa é a diferença. Então, o Espírito tem vida. Quem ama é o Espírito. É que eu falo, eu sou muito repetitivo, mas nós somos muito visual. Nós temos um problema de tudo pra gente é visual. Então, por exemplo, vamos falar de comida. Quando você olha para uma comida, você pega e vira e fala assim: nossa, que comida bonita. Eu cheguei até a salivar, me deu vontade. Mas você não comeu ela. E às vezes você pega, vira e fala assim: nossa, aquela comida eu não gostei muito, ela não me encheu os olhos e tal. Talvez essa esteja mais saborosa do que a outra. É que o problema nosso é esse: nós somos muito naquilo que os nossos olhos veem. Mas quando a gente conseguir compreender que nós somos muito mais do que só aquilo que a gente consegue ver fisicamente, e que a nossa ligação, o nosso sentimento, o amor, ele é do Espírito. Quem ama? Quem ama é o Espírito. A doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é uma religião e ela é uma filosofia de vida. Se a gente conseguir entender, aonde a doutrina ela esclarece muita coisa para a gente. A doutrina ela vem para nos esclarecer muita coisa na nossa vida. Então, se a gente conseguir entender que o sentimento ele é do Espírito, e a doutrina ela diz para a gente que ela permite, o que nós chamamos de uma fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada e o que é uma fé cega? Tá? Fé raciocinada é aquela que a gente vai entender, aquela que a gente pode até questionar. Mas André, o que é questionar? Eu preciso entender. Fé cega é aquilo que a pessoa fala e a gente aceita e aceitou. Quando eu falo em fé cega e fé raciocinada, eu sempre esclareço com a história de Adão.
Todos nós conhecemos uma história. Quem foi o primeiro morador da terra? Pode falar. Quem foi? Adão. Foi? Adão. Depois de Adão, quem foi o segundo morador? Eva. Adão e Eva tiveram no começo ali quantos filhos? 2. Caim e Abel. Certo? Isso é história. A doutrina espírita, ela diz assim pra gente: Adão e Eva existiram, ok, mas não eram os primeiros moradores da terra. Olha só. Aí você vai dizer assim pra mim: agora eu preciso entender isso aí. Isso é uma fé raciocinada. Não pode ser, ué. Quando a gente vai ler a Bíblia, Gênesis capítulo 4, tá? Aí versículo 11, 16, por ali. Mas leia o capítulo 4, que ali vai, né? E é interessante, quando chegar em casa, procurar ler, para não achar assim, não, é o André que está falando. Não, não é o André que está falando. É só ler. É que passou desapercebido pela gente. Olha o que passou desapercebido. O que Caim fez com Abel? Matou. Quantas pessoas sobraram na face da terra por essa história? Tinha 3, 4, 5. Tinha quantas? Só 3. Adão, Eva e Caim. Que Caim matou o irmão. Gênesis capítulo 4 diz assim: então Caim, ele sai da presença dos seus pais, ele sai da terra dos seus pais, vai para uma cidade chamada Node. Lá em Node, ele encontra a sua esposa, casa, dá à luz e tem um filho que, se eu não me engano, é Enoque. E começa uma outra, né, não geração, até uma outra cidade que teve o nome de Enoque todo. Aí eu pergunto para vocês: da onde que existia aquela mulher esperando ele lá em Node, se só tinha 3 pessoas aqui na face da terra? Aí todo mundo olha, todo mundo começa a pensar, né? Ele vai ser chavido. Mas é mesmo, da onde? Que só tinha 3. Aí ele sai daqui, chega lá, encontra. André, você está dizendo que a Bíblia está errada? Jamais, pelo amor de Deus. Não, nós precisamos entender, ler, estudar. Fé raciocinada, né? Um dia, um amigo virou e falou assim para mim, né, quando ele estava falando: vocês consultam os mortos? Eu falei: rapaz, eu te admiro muito. Mas o que é consultar? Consultar é ir lá, ver sorte, ver isso, né? Tem gente que gosta dessas coisas, querer saber os números da loto fácil. Agora tem a mega, acho que é de São João, né? São João, tem umas mega aí, tem uns negócios. Pessoal, isso é consulta. Nós viemos numa reunião aonde aqueles espíritos que têm a permissão, eles podem vir nos abraçar. Porque a vida não acabou naquele dia ali, que muitos chamam de morte. Então, nós não consultamos. Não é consulta. Nós estamos aqui para se abraçar. Jesus subiu no monte, conversou com Moisés e Elias. Por que que? Eu vou falar do meu pai. Porque meu pai é desencarnado. Por que que meu pai não pode vir escrever para mim? Por que que seria pecado? Então, o sentimento, o amar, né? A doutrina espírita, é o caso que, por exemplo, que muitas pessoas falam até de médiuns. Não se devem consultar médiuns.
Se você pegar a Bíblia tem várias traduções, várias. Tem a Bíblia de Thompson, de Almeida, tem da Ave Maria, várias traduções. Cada uma delas, esse mesmo versículo traz uma palavra diferente. Ele fala, tem uma tradução que diz, não se deve consultar encantadores. E tem uma que fala que não se deve consultar médium espírita. A palavra médium, ela surgiu em 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Até 18 de abril não tinha essa palavra. Como que ela entrou na Bíblia? Então assim, é onde eu falo, só estudar, né? Só quando a gente começa a estudar, a gente vai ver. Então, nós que viemos em busca, saber do nosso ente querido, né? Se eles tiverem a permissão, eles vão poder falar com a gente. Né? Eles vão poder trazer a sua carta. Quem pode escrever? Vamos falar um pouquinho hoje de psicografia, então. André, quem pode escrever? Todos os espíritos, né? Toda pessoa que desencarnou pode escrever. Mas pode. Uma criança, um bebê que desencarnou em tenra idade, ela pode escrever? Pode. Ah, mas é uma criança, mas é um espírito. E o Livro dos Espíritos, ele ainda vai mais longe, ele diz assim, que há crianças que, espiritualmente falando, são mais velhas do que os pais. É um espírito que já teve muito mais vidas. Então, uma criança pode escrever. Uma pessoa que ela era analfabeta, agora sim, ela era analfabeta, André. Ela pode escrever? Pode, porque essa era a prova dela nessa vida. É que nem, por exemplo, nós precisamos, o espírito. Imagina aquela pessoa, quando ela desencarnou, ela teve um dos seus membros amputados. A perna amputada, por exemplo. E ela desencarna. Como que é esse espírito no plano espiritual? Ele também não tem a perna, correto? Normal. Ele é o espírito normal. Eu tinha um amigo, tem vários, né? Que ele era cadeirante e ele não tinha uma perna. E ele era muito brincalhão e tudo. E às vezes a gente estava perto assim, aí ele levava a mão, chegava assim, daqui a pouco ele começava a dar risada. Aí falava, o que foi? Ele falou, rapaz, está coçando a minha canela, mas é da perna que eu não tenho. Então, o espírito, ele é normal. Você imagina, com muito carinho, vou dizer aqui, imagina aquela pessoa que ela desencarnou decapitada. Como vai ser esse espírito? Lá no plano espiritual? Sem cabeça? Não, é um espírito normal. Vocês conseguem entender agora que o espírito é normal? Então o nosso ente querido, o nosso familiar, nosso filho, nossa filha, mãe, esposo, né, não deixou de ser. Então eu não perdi. Agora nós vamos trabalhando exatamente essas palavras. Palavras que nós usávamos. De perder. De não ter no passado, né? Deus tirou de mim. Até o cuidado, como eu falei no começo. Cuidado, que às vezes você diz para uma criança assim, papai do céu levou. E dependendo da criança, ele vai te dar a resposta. Ele vai dizer assim, não gosto do papai do céu, porque papai do céu levou meu pai. Então nós temos que ter o cuidado, a sabedoria, para poder trazer a eles o que é esse momento dessa separação física.
Então o objetivo da doutrina com a gente, essa reunião, é da gente poder entender e transformar o sofrimento, aí a gente pode dizer assim, em saudade. É que nem quando a pessoa ela diz assim para você, quem aqui nunca ouviu isso? Não pode falar deles, porque falar deles faz mal para eles. Não se pode falar deles. As pessoas dizem isso pra gente. Se você chora, as pessoas vão dizer assim para você, não chora, porque isso faz mal para eles. A doutrina espírita, ela diz assim pra gente, André, eu posso falar? Fala deles com amor, fala deles com alegria. Posso chorar? A lágrima da saudade. Não a lágrima da tristeza. Quem ama não esquece. Então assim, porque isso tudo são coisas que muitos aqui já ouviram. O tempo é o melhor remédio. Essa do tempo, ela é... muita gente usa. Não, fica assim, eu sei e tal, mas você vai ver, com o tempo tudo melhora. O tempo é o melhor remédio. O tempo não é o melhor remédio. Sabe por quê? Porque quem ama não esquece. Nós nunca vamos esquecer do nosso familiar que partiu. Agora, nós vamos lidando com o quê? Ausência física. Aí eu vou descobrindo que ele passou para o outro lado. Aí eu faço a outra descoberta. Ele está vivo, ela está viva lá do outro lado. Aí isso vai acalmando um pouco, acalentando o nosso coração. Mas nunca vai passar a saudade. Porque quem ama sente saudade. O que a doutrina ela quer nos ajudar é exatamente para quê? Para que nós fiquemos bem, possamos ficar bem, para que eles lá do outro lado também possam ficar bem, porque um interfere no outro. André, como assim? Simples. Nós estamos aqui, encarnados ainda, e até nós estamos num processo de evolução, processo de melhora, todos nós, evoluir. Como pessoa, né, como um espírito aqui encarnado, eles também lá no plano espiritual se evoluem, do mesmo jeito. Agora, imagina que você tem um familiar seu internado na UTI. Hoje em dia todo mundo com esse negócio de WhatsApp, né? Hoje em dia é zap, grupo. Aí se já tem um familiar lá na UTI, já cria o grupo da família para facilitar as mensagens. E a gente sabe que, vamos dizer que agora 5h30 é o horário da visita. E aí UTI não pode entrar todo mundo, tem um número restrito de pessoas e tal, não sei o quê. E nós estamos aqui agora sentados conversando. Nós estamos aqui agora sentados e conversando. Mas eu sei que é 17h30 o horário lá da visita lá do meu familiar. Nós vamos conseguir prestar atenção na reunião ou a nossa mente, o nosso pensamento está lá no hospital, está no WhatsApp, no grupo, para ver se chega alguma mensagem falando de como está o ente querido. Nós vamos conseguir ficar tranquilo aqui? Não vai. Então você imagina agora o seu ente querido lá no plano espiritual, porque ele vê, ele ouve, ele sente. Aí lá no plano espiritual ele percebe que nós não estamos bem. Que nem, por exemplo, eu digo aqui, é aniversário do seu ente querido. Qual é a tendência de muitos? Que seja um dia triste, um dia de choro, um dia de
lamentação, um dia de tristeza. É mais ou menos isso. É aquele dia que a gente vira e fala assim: hoje eu não queria ter acordado. Hoje eu queria ficar num quarto, trancado, escuro, não conversar com ninguém, não falar com ninguém, não vou atender telefone, se bater na porta não estou para ninguém, não quero conversar com ninguém porque não estou bem. Não é isso? Muitas vezes. Natal, Ano Novo, aniversário, algumas datas especiais que passam, e muitos passam por isso. Aí você imagina ele ou ela lá no plano espiritual percebendo isso. Do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do filho, da filha. Nossa, minha mãe não tá conseguindo viver. Minha mãe está entrando em depressão. Nossa, hoje está sendo um dia triste para minha mãe. Como que esse espírito ele fica no plano espiritual? Ele consegue ficar tranquilo? Ele não consegue. Por isso que a doutrina espírita ela fala assim para a gente: fale deles com amor, com alegria. Fale deles com amor, com alegria. Eu tive uma criação de tomar bênção de pai, de mãe, de tio, de vô, de vó. Eu tive. Até hoje, né, minha mãe, meus tios, quando eu encontro, eu tive essa criação. Meu pai é desencarnado. Toda noite, quando eu deito para dormir, ou toda manhã, quando eu levanto, eu tomo a bênção do meu pai. Faço a minha oração e no meu pensamento eu viro e falo assim: benção, pai. Estamos começando o dia, meu velho. Deus abençoe o senhor aí. Quando vamos dormir, faço a minha oração, agradeço tudo. Tomo a bênção e dou boa noite do meu pai. Quando é aniversário dele. Aniversário. E agora, André? Acordo, primeira coisa. Ei, meu velho, mais uma primavera desse lado, hein? Deus abençoe o senhor. Te amo. Meu melhor pai, meu melhor amigo, meu maior amigo. Recebe meu beijo, meu presente. Se eu fizer um bolo, vou cantar um parabéns para o pai. Se fizer um churrasco, comemora aniversário. André, você faz isso? Sim, porque ele somente passou para o outro lado, mas ele continua sendo meu pai. Agora, nós vamos responder, tá? Só para a gente entender. Porque eu falo, nós precisamos entender. Imagina você, desencarnado, dia do seu aniversário, você acorda, aí o seu familiar aqui vira e fala assim: oi fulano, nossa, é seu aniversário hoje, hein? Eu queria te dar um abraço, você continua tão importante para mim, eu te amo, que hoje o meu presente vai ser um beijo no seu coração aí, e isso e aquilo. Você escutando isso lá no plano espiritual, como que vai ser o seu dia lá no plano espiritual? Você vai se emocionar até. Mas de tristeza? De alegria. Você fala assim: nossa, eu já amanheci aqui com essas palavras de carinho. Que coisa gostosa. Eu estou até chorando aqui. É de emoção. Eu estou tão feliz com isso. Isso os enche de alegria. Quando a gente consegue entender isso. Então, eu posso falar deles? Sim, fale com amor, fale com alegria. As boas lembranças que deles têm, os enche de alegria. Então, nós não perdemos, eles não deixaram de ser o nosso familiar. Aí, Chico diz assim pra gente: eles somente se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Eu não consigo vê-los. Às vezes até vejo. Mas não é o dia inteiro, normal, né? Como a gente se vê aqui, dessa maneira. Mas às vezes nós sentimos a presença deles. Tudo bom, filho? Às vezes nós sentimos a presença deles. Como? Perfume,
Você está numa reunião aqui, né? Eu até brinco nesse momento com carinho, mas é o jeito, né? Eu falo aqui sempre, só os mais antigos vão lembrar disso. Meu pai usava aquela colônia Pinho Campos do Jordão. Só os mais antigos vão lembrar. Hoje é Natura, Boticário, não sei o quê, não sei qual OD, e é tanta coisa por aí. Mas no meio aqui, que cada um usa um perfume, você entra, daqui a pouco, exala aquele perfume do Pinho Campos do Jordão. Aquela hora que eu vi ele fala assim, meu velhinho está presente. Deixa eu agora aproveitar esse momento. Aí aquela hora que eu vou falando com ele, ô meu velho, como é que o senhor está aí? Como é que está aí as coisas aí? Fala para mim, rapaz. Se quiser vir no sonho, eu amo o senhor continua sendo meu pai, meu melhor amigo, né? Fica bem aí também, ó. Vamos junto, até o dia do nosso reencontro, nós vamos nos reencontrar. Então, eles vêm no sonho, às vezes no sonho, eles vêm te visitar. Às vezes você vai estar em casa e você vai ouvir a voz, o chamado. Aí muitas vezes nós pensamos assim, estou ficando doido. Eu não vou nem falar para fulano que vai achar que eu estou ficando maluco. Mas não é. É a hora que eles vêm para poder nos visitar. Então às vezes é o perfume, é o cheiro. Às vezes a gente sente o toque, a maneira que eles faziam com a gente, a mão no cabelo, a mão no rosto, no ombro. Isso pode acontecer? Claro que pode. Tem uma mãe que uma vez ela estava aqui, ela falou assim, André, eu estava deitado na cama. De repente, eu senti que o colchão afundou. Quando a pessoa senta, né? O colchão deu aquela afundada. Percebi que a mão passou no meu rosto e no meu ouvido ele chegou e falou assim, mãe, eu te amo. Era o que ele fazia sempre, todas as vezes quando ele chegava em casa. Isso pode acontecer? Claro que pode. Óbvio que por nós íamos querer que isso acontecesse todos os dias. É que nem uma psicografia. Nós queremos que eles nos escrevam todos os dias. Que maravilha seria. Mas eles vão escrever quando? Quando podem. Quando eles têm a permissão lá do outro lado. Então o que a doutrina espírita ela quer nos ajudar é que nós possamos entender isso. Eles somente passaram para o outro lado, mas nós não perdemos a ligação. Então a gente começar a mudar alguma coisa na nossa vida. Mas que coisa, André? Não sofrer. Posso chorar? Volte de novo, chore da saudade. Mas você não perdeu. Mudar palavras. Né? Quem aqui não disse essa palavra? Eu perdi. Uma vez entrou uma mãe aqui, eu falei para ela, quantos filhos a senhora tem? Eu tinha 3. Agora eu só tenho 2. Porque um morreu. Eu falei, posso ajudar a senhora? A senhora continua tendo 3 filhos. 2 encarnados. 1 desencarnado. Mas aquele que está desencarnado continua sendo seu filho. Porque ele só passou para o outro lado. Então a nossa ligação, ela não acaba. Quando a gente começa a entender isso, vai transformando, né? O sofrimento. Então, ele lá, é só você pensar. Eu faço aqui, às vezes, eu falo de empatia nessa reunião. E o que é empatia? Empatia é, eu só consigo sentir a dor do meu irmão se eu trocar de lugar com ele. Se você não trocar, você não vai sentir o que ele está sentindo. Né? Às vezes, por exemplo, nós tivemos aí
os nossos irmãos lá do sul. Inclusive, não deixem ainda de rezar, de orar. Tudo bom, filho? De fazer uma prece. Cada um usa um nome, mas é a mesma coisa, né? Pelos nossos irmãos ainda lá do sul. Pelo planeta, pelo mundo, né? Não esqueça, não esqueça. Porque nós só vamos conseguir sentir exatamente isso. Você só vai sentir a dor do seu irmão se você trocar de lugar com ele. Se você não trocar, você não vai sentir a dor dele. Isso é empatia. Então, eu chamo de empatia esse exercício, onde nós trocamos. Nós somos os espíritos que desencarnam. Nós estamos no plano espiritual. Numa reunião, onde podemos sentir, como eu falei, nossos familiares, ouvir, ver, temos essa facilidade, e aí nós percebemos que o nosso familiar aqui não está bem, ele está triste, choroso, desanimado, querendo desistir da vida, pensando em suicídio. Conheci pessoas que entraram aqui pensando em suicídio. Você lá no plano espiritual, você percebe isso do seu familiar. Qual é a sua atitude lá? Você vai ficar bem? Você vai ficar em paz? Ou você vai ficar preocupado? Totalmente preocupado. Agora, ao contrário, você está lá no plano espiritual e aí você ouve, vê, sente, sabe que o seu familiar aqui está bem. Sente a sua falta, te ama, chora pela saudade, mas que está bem, consegue sair, consegue sorrir, não desiste, não desanima da vida. Como que você ficaria sabendo disso no plano espiritual? Bem melhor. Bem melhor. Né? Que nem seu aniversário, imagina se você acordar com o seu parabéns, seu abraço. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento, transformar esse sofrimento em saudade, e sabendo que é possível, sim, superar a dor da morte, e é isso que eles precisam. Então nós influenciamos muito a eles lá do outro lado. Aí sim, dependendo do que nós falamos, faz mal para eles. Quer ver uma coisa que nós falamos para eles e faz mal? Às vezes nós falamos assim para eles: por que que você foi embora? Por que que você me deixou? Você não precisa responder para mim, responde para você. Será que você já não falou isso? Por que que você foi embora? Por que que você me deixou? Só existe um que furou a fila, que é o nosso irmão e a nossa irmã que se suicidou. Os demais não furaram a fila. Não furaram. Aí você imagina ele ou ela escutando você dizer isso para ele: por que que você foi? Por que que você me deixou? Por quê?
Aí ele vai responder assim para você: eu não pedi para vir. Jamais, se dependesse de mim, eu teria vindo embora hoje. Se eu pudesse, eu ainda estaria aí ainda. Mas foi o momento que eu tive que voltar. Então tá vendo como é que algumas palavras, quando a gente fala, isso é o que faz mal a eles lá do outro lado, não querido. Isso faz mal para eles lá do outro lado. Como que agora eu vou viver sem você? Eu falo que às vezes Facebook tem algumas, eu chamo de frases de impacto, né, que as pessoas usam algumas vezes. Aí a pessoa usa muitas vezes aquelas palavras assim, nunca mais agora vai ser a mesma coisa porque eu perdi. Nunca mais vai ser do mesmo jeito porque agora está faltando ele ou está faltando ela aqui nesse lugar. Meu pai nunca está faltando. A separação é física, mas ele continua sendo. Porque é sério. Não, agora a gente começa a conversar aqui, a gente fala assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, sabia? Eu nunca tinha imaginado isso, né, numa frase, porque às vezes eu dizia assim, agora está faltando ele. Quando eu falo de comida aqui, que às vezes eu falo, né, o pessoal fala assim, ele é gordinho, só pensa em comida, mas não é isso. Que às vezes você fala assim, domingo era aquele dia, ou da macarronada, ou daquela comida que fazia junto, aí você vira e fala assim, nunca mais eu faço aquela comida porque aquela comida lembra dele, ou aquela comida lembra dela. Nunca mais eu vou fazer. Se eu vou responder, mas eu tenho certeza que nós responderíamos a mesma coisa. Imagina você no plano espiritual escutando isso. Eu ia dizer assim, estão querendo esquecer de mim, que não querem fazer o que eu gosto, porque se fizer o que eu gosto, lembra de mim. Então se não quer lembrar de mim, óbvio, estão querendo esquecer de mim. É aquele filme, Esqueceram de Mim, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Às vezes não é fácil, o começo, a gente fazer aqui, mas a gente vai, e isso alegra eles lá do outro lado. Então às vezes você está fazendo aquela comida, aquele café, aquele bolo, enfim, você está fazendo aquilo que ele gostava, que ela gostava, daqui a pouco você começa a sentir a presença, nos enche de alegria. Então é não sofrer. Às vezes nós sofremos por isso. Então quando a gente começa a entender, né, você não perdeu, ele somente ou ela passou para o outro lado. Mas a nossa ligação não é só física. Esse corpo, ele foi emprestado, todos nós aqui, a um espírito. Mas quando nós desencarnamos, dona Vera, bom querido, quando nós desencarnamos, o livro dos Espíritos fala assim pra gente: o que se torna a alma no instante da morte? E a resposta é: volta a ser espírito, retorna à verdadeira morada que havia deixado temporariamente. Todos nós estamos aqui de passagem. Aqui, na verdade, é o temporário para todos nós. Então, eles, elas, né, continuam vivos. Só que agora nós vamos aprendendo juntos a lidar com essa ausência física, né? É igual fé. O que é fé? Definição de fé na Bíblia: fé é você acreditar naquilo que você não viu, mas que você sabe que existe. E eles ainda dizem assim pra gente que quando nós
sofremos, quando nós... Isso demonstra falta de fé. Sentir saudade? Sim. Tristeza? Não. Então eu posso falar deles? Fale com amor, fale com alegria. Posso derramar minhas lágrimas? Da saudade. Mas ele ou ela nunca deixou de ser o seu familiar. A nossa ligação é no chamado amor. Amor não acaba. O amor ele não acaba. Então esse sentimento não acaba. E aí nós podemos mandar o nosso abraço, nossa palavra de carinho, tá bom? Sabendo com que eles somente passaram para o outro lado, mas eles continuam bem presentes nas nossas vidas. Ok? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, tá? A senhora dá licença, eu vou... Mariana, ela já frequenta a casa aqui, tá? Eles frequentam aqui, com muito carinho e muito respeito. Então, assim, ela não nos atrapalha em nada no trabalho aqui, tá? Isso eu já falei à senhora, né? Tá? Eu sei que a gente fica assim, mas é a nossa oraçãozinha por ela, mas a gente, né? Como é que eu posso expressar? Não fiquem tanto preocupados, focados, né? A gente tem esse jeito nosso de pessoa, né? Então, assim, é a naturalidade. Nós agimos naturalmente. Então, Mariana, né? Marina. Marília. Perdão. Marília, ela é, entendeu? Frequentadora daqui. Então, todo o nosso carinho, nosso abraço. Durante o trabalho da psicografia, tem uma música, tá? Que vocês ouviram aqui. A gente põe essa música porque essa música ela cria uma barreira, né? Para a gente poder estar aqui em sintonia, tá? Mas esses momentos dela não nos atrapalham. Dela, agora, para nós, eu peço uma coisa: não vamos conversar. Aqui dentro do salão a gente não conversa. Aqui dentro do salão nós mantemos a nossa oração, a nossa prece. A espiritualidade já está trabalhando. Existem alguns entes queridos já presentes na reunião. Então, assim, aproveita esse momento. Celularzinho nosso, desligado ou silencioso, tá? Porque qualquer coisa externa atrapalha. Até a conversa, ó, tá alta. Ó. Tem uma conversa alta aí. Não sei se é lá na cantina ou se é aqui na frente. Tá vendo? Ó. Vocês não estão escutando? Isso atrapalha. Quando a gente está aqui quietinho, aqui no silêncio, o que a gente precisa é disso, ó. Silêncio. Quer ver o silêncio? Olha quanta coisa a gente ouve. Ó, tem um celularzinho que fez barulho aí, ó. Chegou a mensagem. Ó, eu sei a voz de quem é, eu conheço a voz. Então você vai vendo assim, olha só, no silêncio quantas coisas a gente ouve, né? Por isso que põe a música, tá? Eu só peço que aqui dentro a gente não converse, tá? Às vezes um voluntário pode chegar, que nem já aconteceu aqui, dele chegar, uma pessoa, ó, só pedir, aí a pessoa virou e falou assim, mas e a música? A música tá alta, mas a música ela é um pouco, não é alta, não é nada aqui não é, né? É só um pouquinho para criar uma barreira. E Marília, tá? Mesmo nesse momentinho, ela não interfere no trabalho, né? Nesse ruído, isso ela não interfere, tá bom?
Pelo contrário, né, André? Acho que ela traz mais amor para o Sim, exatamente. Ela nos sente o amor. Nos sente o amor dela com a gente, da espiritualidade para com ela, para com a família. Então, é a troca, né, que acontece e com todos nós também, tá bom? Sejam bem-vindos, nós vamos fazer esse pequeno intervalo. Então, só peço isso. Quem precisa, na hora de chamar lá na psicografia, pode deixar a sua senhazinha na cadeira aí, tá? Porque às vezes a gente fica com medo de aquilo, né? Quem vai na roça perdeu a carroça, né? Quem lembra dessas, quando a gente era criança tinha muito isso, né? A gente cantava muito lá na casa da mãe, lá a gente lembrava dessas brincadeiras, né? Então assim, deixa a sua senhazinha, que a gente vai chamando, não tem problema, tá ok? Na cadeira, aí quando for no passe, entrega ela. Lá no fundo tem uma cantina. A cantina é onde a gente mantém essa casa. Essa casa é uma casa alugada. Não vou entrar em detalhes, porque eu já não preciso nem falar, né? Se falou em aluguel, despesa, água, luz, material, caneta, papel, parte higiênico, limpeza e tal. A gente sabe, cada um aqui sabe como é que funciona isso. Da onde que nós mantemos essa casa? É daquela cantina ali e do bazar que tem, ok? Porém, assim, não é obrigatório. Né? Eu tenho que adquirir alguma coisa para receber alguma coisa. Casa espírita não existe moeda de troca, né? É dar de graça que recebeu de graça. Só que infelizmente nós temos que manter a estrutura física. E a estrutura física a gente mantém dali. Então quem quiser, seja bem-vindo. Mas também se não quiser, não tem problema nenhum. Tá bom? Posso falar da cesta básica? Ah, sim. Pode. Nelson vai falar da cesta básica pra gente. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que contribuem, né, com o mantimento. Hoje nós estamos montando, vamos fazer entrega de mais 10 cestas. E durante o mês já foram entregues outras, né? Então é com a ajuda de todos que as pessoas trazem arroz, feijão, da cesta básica, né? A gente consegue estar atendendo aí um número cada vez maior todo mês. Então é um agradecimento aí, cada um que traz aí o mantimento. Obrigado. Isso assim, ó. É um dos trabalhos da casa, tá? A parte social. São famílias que realmente a gente sabe que precisam, né? E aqui não precisa nem dizer, a gente sabe, fome dói, né? Fome dói, né? Não é fácil. A gente não sai cadastrando e já entregando. Existe um processo, porque infelizmente tem pessoas e pessoas, né? Então a gente precisa saber quem realmente precisa. Quem realmente precisa é acolhido, com certeza. Por isso que tem um bannerzinho ali quando vocês entram, arroz, feijão, macarrão, né? Quem puder, que é uma coisa que não é obrigatório, é o que eu falo, não é obrigatório, mas quem puder, uma vez que der, tal, vai lá um arroz, feijão, um sal, às vezes até sal, às vezes falta sal. Nós estávamos com estoque bom de macarrão e faltando sal, né? Aí agora o sal já deu um equilíbrio de novo. Então assim, por isso que tem o bannerzinho ali, para poder ajustar, entendeu? Quem puder, a gente agradece, mas não é assim, obrigatório. E não é o trabalho do André, o trabalho é do centro. Quem é o centro? O centro somos nós que trabalhamos e vocês que frequentam, né? Isso é o centro. O centro não existiria sem um nem outro, né? Fora a parte espiritual. Então, isso é o centro. O centro é o conjunto. Então, é todos nós.